Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula do nosso módulo 3 do curso de Álgebra Linear Aplicada. Já resolvemos até aqui 3 estudos de casos diferentes, onde aplicamos álgebra linear e as ferramentas de programação para solucionar casos reais. Primeiro, tratamos do problema de sustentabilidade para a tomada de decisão da construção de uma fábrica de veículos elétricos no Brasil. Depois, falamos sobre criptografia de mensagens. E por último, desenvolvemos uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisões numa carteira de ações da Bolsa de Valores. E agora chegou a hora de conectarmos os pontos entre álgebra linear e Netflix. Pois é, Netflix, foi isso mesmo que você acabou de escutar. Primeiro, vocês se lembram de tudo que falamos aqui sobre o Big Data, de como as empresas utilizam os dados para conhecer melhor os seus clientes, para criar padrões de clientes, saber mais sobre o seu gosto, as suas preferências? Pois bem, o assunto da nossa aula de hoje é exatamente esse. Afinal, como a Netflix consegue fazer recomendações para nós? E muitas vezes essas recomendações são exatamente o que queremos assistir? Como ela pode adivinhar quais vão ser nossos filmes e séries prediletas? E mais do que isso, o que a álgebra linear tem a ver com tudo isso? Bom, depois de tudo que já resolvemos e aplicamos, eu tenho certeza que você acredita que podemos aplicar álgebra linear nesse tipo de problema. E desta forma, vamos ter a aula de hoje para aprender tudo isso. E por fim, vamos ver o nosso exercício, onde vamos resolver esse tipo de problema. Agora, a nossa aula está dividida em 3 temas. Veja! Primeiro, vamos falar sobre o mercado digital, ou seja, essas empresas que utilizam da tecnologia e estão inseridas nesse tipo de mercado, o mercado digital. E depois, vamos falar sobre o Big Data. Afinal, é ele que possibilita que a Netflix recomende os filmes para nós, que a Netflix seja capaz de fazer o reconhecimento de padrões, que é exatamente o nosso último tema desta aula, antes de irmos para os nossos exercícios. Bom, estão preparados? Vamos então! Afinal, esta é a última aula teórica que vamos ter antes da nossa reflexão final sobre esse curso. Ou seja, este é o nosso último estudo de caso, o nosso último problema. E eu tenho certeza que vocês estão muito animados para conseguirmos resolver mais um. Vamos então começar. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Mercado digital. Vamos falar então sobre esse conceito. Veja, atualmente vivemos uma era onde o mercado digital vem crescendo e dominando quase todas as áreas de vendas e entretenimento. Bom, pessoal, todos nós estamos vivendo essa era de transformação digital. Essa era onde o mercado digital cada vez mais domina tantas áreas que antes não tinham tanta participação e importância. E toda essa mudança foi acelerada principalmente pelo fato que todos vivenciamos no ano de 2020, onde tivemos uma pandemia que afetou o mundo inteiro. E devido a isso, como tudo ficou fechado e as pessoas tiveram que se isolar, tivemos muitos avanços na questão do mercado digital. Afinal, as aulas tiveram que ser pela internet, as compras tiveram que ser feitas pela internet também, as reuniões começaram a ser online, até mesmo os shows. Os shows, vimos tantas e tantas lives e começamos a reaprender como viver todas essas experiências. Afinal, o mercado digital vem hoje como algo essencial em nossas vidas. E isso mudou também os nossos hábitos. Afinal, não temos mais a necessidade de nos locomover até as lojas físicas. Quando desejamos comprar algo, podemos fazer isso através do site da gigante Amazon, por exemplo. Então aqui temos um exemplo quando falamos da Amazon, onde podemos fazer diversas compras sem sair de casa. É claro que no Brasil temos diversos exemplos também, como a Magalu, a Via Varejo, enfim, diversas opções de compras. E agora não precisamos mais nos locomover para fazê-las. Podemos fazer tudo isso através de um clique. Eu sei que em algumas situações ou ocasiões
Algumas pessoas preferem mesmo ir às lojas. Podem até considerar como um passeio ou uma atividade de lazer. Mas o fato é que em grandes situações, em muitas situações, ir à loja, nos locomover, pode gerar um gasto de tempo que na verdade não queríamos. Ou seja, podemos simplificar esses processos muitas vezes e é isso que acabamos fazendo. Afinal, desta forma, vamos ter mais tempo livre para fazer realmente o que queremos. Tempo. Vocês vão ver que é tudo sobre tempo, sobre ter mais tempo. É isso que impulsiona também o mercado digital. Afinal, quanto mais simplificados são essas atividades rotineiras, mais tempo temos para realmente dedicar ao que gostaríamos. Por exemplo, não é que a partir de agora todo mundo passou a preferir fazer home office, independente das vantagens financeiras disso. O que eu estou dizendo é que este tipo de atividade, quando é feito desta forma, faz com que a pessoa tenha mais tempo. Afinal, ela não precisa se locomover para ir ao trabalho, se locomover para voltar, ela consegue simplificar e muito essas atividades rotineiras. E assim tem mais tempo, possui mais tempo para passar, por exemplo, com as pessoas que ela ama. Vocês vão ver que no fim é tudo uma questão de tempo. Não trabalhamos para ter mais dinheiro, trabalhamos para ter mais tempo disponível para nós. Mas isso é um assunto para uma outra hora. Por hora, vamos continuar aqui e vamos ver o que ainda temos sobre o mercado digital. Veja, a educação à distância vem abrindo muitas oportunidades na melhoria do aprendizado do aluno através da internet. Então, neste ponto aqui, estamos muito correlacionados neste assunto. Afinal, eu espero que a Escola Matriz esteja ajudando vocês a se desenvolverem mais, a aprenderem mais sobre matemática, sobre programação, sobre aplicação prática. E é isso que eu acredito que a educação à distância está fazendo. Ela está auxiliando a educação que já tínhamos. Eu não espero que a educação à distância vá substituir a educação presencial. Não é isso, não é uma revolução, é uma evolução. Estamos aqui para auxiliar na construção desse aprendizado e que vamos cada vez mais poder mesclar essas duas técnicas. A técnica de estudar à distância e a técnica de estudar presencialmente, como sempre fizemos. E isso parecia algo tão incomum antes, não é mesmo? Afinal, quem iria imaginar que faríamos tantas aulas pela internet? Mas isso pode possuir muitas vantagens, como por exemplo, você pode adaptar as aulas da Escola Matriz à sua rotina, já que todas as aulas são gravadas e você poderá assistir de onde estiver, onde melhor caber dentro da sua administração de tempo. Portanto, essas facilidades, sem dúvida, vêm para somar ao tipo de educação, à educação que estamos construindo. Bom, mas além de vendas, entretenimento e educação, o mercado digital também chegou nas grandes empresas. Veja, as reuniões empresariais se tornaram mais acessíveis e práticas através das salas de reuniões digitais. Então agora temos salas de reuniões digitais dentro das empresas. E todo mundo se pergunta, por que não fazíamos isso antes? Afinal, é muito mais prático conseguir conectar todos ao mesmo tempo, independente do lugar, cidade, país, região, enfim, todos conectados de forma super prática e organizada. Então, o mercado digital abrange também vários aspectos e começa a entrar dentro das grandes empresas, trazendo novamente facilidades e mudando para melhor vários sistemas, adicionando as suas ferramentas digitais. E por fim, vemos aqui que o mercado de filmes e conteúdo digital está cada vez mais popular em plataformas como a Netflix. Bom, não sei se vocês eram dessa época, mas na minha tínhamos que ir até uma locadora para poder alugar e assistir um filme. Muito diferente, não? Afinal, esse tipo de mercado vem crescendo e evoluindo numa maneira muito acelerada a todo momento. Disney, Netflix, Amazon são alguns exemplos de empresas que vêm modificando a forma
como consumimos filmes e conteúdos digitais. E esse tipo de mercado vem crescendo e crescendo, modificando e evoluindo cada vez mais rápido. Estamos todos vivenciando tudo isso. Tudo o que estamos falando são parte do que estamos vivendo dia a dia e presenciando essas novidades, certo? Afinal, hoje em dia estamos muito mais conectados e utilizamos muito mais o mercado digital. Agora, para irmos para o próximo assunto, vocês se lembram que a todo momento que estamos consumindo esse tipo de produto, a todo momento que estamos online ou dentro do mercado digital, nós estamos gerando dados, que esses tipos de dados são cada vez mais valiosos para empresas? Pois é, isso está ajudando e acelerando todas essas mudanças. Esse tipo de informação está mudando a forma como a nossa sociedade vive e como as empresas vêm evoluindo a partir disso. Pois bem, estamos falando do Big Data. Afinal, geramos dados o tempo todo nesse tipo de mercado e vamos ter que aprender também o que fazer com eles. Então, vamos para o próximo slide. Vamos falar sobre o Big Data. Vamos lá. Big Data. Vamos lá então. O mercado digital e o compartilhamento de informações entre as empresas digitais e seus consumidores em plataformas sociais como o Facebook, ou de compras como a Amazon, ou de conteúdo interativo como a Netflix, faz com que cada vez mais as empresas possam conhecer o perfil de seus clientes. Mas vamos entender como isso funciona. Primeiro, quando você vai utilizar alguma dessas plataformas, você tem que se cadastrar nelas, não é mesmo? Afinal, quem aqui, por exemplo, nunca se cadastrou numa plataforma social como a do Facebook? Bom, esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto onde a partir daí você gera a sua primeira informação. Afinal, no cadastro você coloca as informações pessoais, nome, endereço de e-mail, enfim, dependendo do tipo de plataforma, um tipo de informação de cadastro. Mas a partir deste ponto, você já está gerando dados sobre você. E a partir daí, tudo vai sendo correlacionado. Vou dar mais alguns exemplos. Vamos supor que você adora cachorros. Portanto, em todas as fotos que tem cachorros no seu Instagram, você dá um like ou coloca compartilhar nos seus stories, certo? Isso já identifica você como alguém que gosta de cachorros. Agora, imagine que você é um ciclista, adora pedalar, portanto, sempre está no site da Amazon comprando capacetes, roupas novas de pedal, um pouco de acessórios para sua bicicleta, enfim, sempre relacionado a bicicletas. Além de todo final de semana postar no seu Facebook uma foto pedalando depois daquele treino longo de sábado. Bom, mas além disso, no final da noite você vê aquele filme na Netflix, mas você é aquele cara que não gosta muito de filmes de terror. Logo, nunca escolheu um filme desse para assistir. Começa a perceber como tudo isso começa a definir os seus gostos, os seus padrões, os seus hábitos, a forma como você gosta e os produtos que prefere consumir? Pois é, então a todo momento, em diversas plataformas, você está gerando dados sobre você. Eu sei que existe muita polêmica sobre esse assunto e não estamos aqui para discutir isso. Estamos apenas mostrando como funciona a era do Big Data e como isso será importante para depois conectarmos com o nosso próximo assunto, que será reconhecendo os seus padrões. Bom, mas se geramos diferentes tipos de dados sobre nós em diferentes plataformas também, o que isso pode trazer como vantagem? O que os nossos dados podem gerar como vantagem para uma empresa? Veja, temos aqui que a empresa que conhece o perfil de seus clientes pode desenvolver seus produtos com as necessidades e preferências dos usuários. Então, aqui é o grande ponto. Se você gosta tanto de pedalar, por exemplo, faz mais sentido mostrar para você sempre anúncios de produtos novos relacionados à bicicleta, novidades, produtos que você provavelmente gostaria de comprar, já que gosta tanto assim de pedalar. Além disso, por que não te mostrar as opções saudáveis de comida que estão em promoção? Afinal, toda noite
você posta um stories daquela janta com a hashtag foco, ou seja, alimentação saudável é algo que vai te interessar. E por que recomendar um filme de terror para alguém que dos últimos 10 filmes escolhidos assistiu 4 filmes de comédia e 6 filmes de drama? Bom, não me parece o perfil de alguém que gosta de filmes de terror, não é mesmo? Vocês estão vendo? Quanto mais uma empresa sabe sobre nós, melhor fica para ela poder oferecer os melhores produtos relacionados aos nossos gostos. E isso melhora muito a nossa experiência com esse tipo de mercado, melhora muito a nossa relação com essa empresa. E isso nos aproxima cada vez mais dessas empresas. Afinal, a nossa relação se torna algo muito mais saudável. Mas isso ainda estamos falando numa escala individual, ou seja, no gosto de apenas um cliente. Mas agora, vamos começar a extrapolar esse conceito. Primeiro para um grupo de amigos, depois para o grupo de um bairro, depois para as pessoas de uma cidade, de uma região, de um país, enfim, extrapole isso para escalas globais e veja como isso pode ser incrível, como o poder de conhecer o perfil de pessoas e grupo de pessoas pode fazer uma empresa ter amplo domínio e vantagem dentro do mercado digital. Afinal, se você conhece as preferências alimentares, os gostos alimentares de um grupo de pessoas, de um bairro, de uma região, de uma cidade, por que não abrir um mercado alimentício, por exemplo, naquele local que se encaixe exatamente com o gosto da maioria dessas pessoas? Ou, se você sabe as necessidades de remédios, os problemas de saúde de um grupo de pessoas, por que não criar um plano de saúde que atenda especificamente esses problemas? Vê quantas vantagens estamos tendo aí e isso pode ser aplicado para todas as áreas. Quanto mais sabemos, maior domínio temos sobre todas as áreas. Entenderam um conceito e viram como isso é muito importante? Conhecer o perfil do consumidor é extremamente importante e tudo isso só é possível através do Big Data e de toda essa interação que temos com o mercado digital, que cresce cada vez mais. É tudo muito louco pensar nisso tudo, não é mesmo? Pensar em todas essas informações, em nós gerando todas essas informações, em algoritmos que trabalham o tempo todo para reconhecer esses padrões e criar os perfis desses clientes. Mas é assim que funciona e é por isso que os dados são tão importantes, disputados e desejados nessa era. Afinal, o Big Data da era atual cria uma disputa entre as empresas onde quem possuir mais dados obtém uma enorme vantagem de mercado, tornando os dados o recurso mais valioso e importante da era digital. Então, a empresa que possui mais dados naquele determinado setor provavelmente será aquela que vai se destacar futuramente. E vocês já sabem o porquê disso, não é mesmo? Afinal, ela conhecerá melhor o perfil de cada cliente que ela vai ter. Portanto, estamos quase terminando de entender todo o conceito que precisamos aprender nessa aula. Podemos agora ir para o último que será relacionado ao que iremos aplicar na prática. Vamos falar então sobre reconhecimento de padrões. Vamos para o próximo slide. Reconhecimento de padrões. Vamos ver então o que temos aqui. Muitos algoritmos são desenvolvidos para reconhecer padrões que definem os perfis dos usuários da sua plataforma. Bom, se temos então tantos dados assim sobre tantas pessoas, o que podemos fazer com eles? Como podemos utilizar esses dados a nosso favor? Então, é criando classificações de grupos de usuários. É isso o que as grandes empresas fazem com esses dados. Criam padrões de perfis dos seus clientes. Vamos ver que, de acordo com o consumo do usuário, suas visitas mais frequentes, palavras-chave de pesquisas, lugares que frequentou, avaliações de produtos que consumiu, o algoritmo define padrões de usuários. Então aqui estamos pensando numa escala maior do que apenas um indivíduo. Estamos pensando em muitos indivíduos. Estamos começando a classificar esse grupo em diferentes padrões
através dos perfis desses usuários. Por exemplo, pessoas que costumam visitar museus aos finais de semana. Elas têm um gosto parecido relacionado a artes, não é mesmo? E podemos ir mais a fundo ainda, se separarmos os tipos de museus. Assim, podemos cada vez mais classificar de uma forma mais precisa este grupo de usuários. Podemos classificar também um grupo de pessoas daquelas que amam ir às praias aos finais de semana e outro grupo que adora uma balada quando chega sexta-feira. Já temos também aquele grupo que sempre vê um Netflix e um filminho quando chega o final de semana. Bom, veja que são 3 grupos distintos de padrões distintos. Além disso, temos um outro conceito chamado de padrões momentâneos, ou seja, algo que as pessoas estão fazendo no momento, mas que não costumam fazer sempre. Ou seja, imagine um casal que acabou de receber a notícia que vai ter um filho. Este casal provavelmente vai começar a pesquisar na internet sobre roupas de bebês, berços e coisas relacionadas a esta criança, fraldas e outros utensílios que vão precisar para este bebê. Bom, isso não é algo que eles faziam antes, nem algo que eles vão fazer depois do nascimento do bebê, mas sim algo que eles estão fazendo. Isso caracteriza que eles estão passando por este momento. Ou seja, podemos criar um grupo de pessoas, um padrão de pessoas que estão tendo este tipo de comportamento e classificá-las como futuros pais. Conseguiram compreender melhor? E isso é muito importante, pois pessoas que têm padrões semelhantes tendem a ter os mesmos gostos, os mesmos hábitos, enfim, o mesmo padrão, tendem a seguir o mesmo padrão de perfil de usuário. Portanto, quando geramos dados sobre nós, estamos dizendo muito também sobre um grupo de pessoas classificadas com padrão semelhante ao nosso. E é por isso, então, que a Netflix recomenda filmes e séries para seus assinantes com base nas preferências de clientes que tenham um perfil próximo ao dele. Conseguiram entender melhor agora? Veja que se você se enquadra dentro de um perfil de usuário, a Netflix te recomenda produtos que usuários com o mesmo perfil que o seu já consumiram e aprovaram. Viram então como o reconhecimento de padrões funciona? Como podemos classificar um grupo de pessoas com os mesmos gostos e entender mais sobre elas através dos dados fornecidos por cada um desse grupo? É por isso então que a Netflix consegue ter recomendações para nós. É por isso que ela consegue compreender melhor quais são os nossos gostos. E também, quanto mais interagirmos com essa plataforma, melhor e mais precisa fica esse tipo de recomendação. E isso faz com que cada vez mais a nossa experiência ao utilizar essa plataforma se torne mais agradável. E clientes assim estão satisfeitos com o seu produto. E clientes satisfeitos são sinônimo de sucesso e crescimento para a empresa. Começar a conectar os pontos e entender a importância de termos algoritmos que fazem reconhecimentos de padrões, é por isso que o Big Data é tão importante e o mercado digital evoluiu tanto através desse conceito. Bom, conseguimos então conectar todos os pontos da nossa aula de hoje, começando pelo mercado digital, depois pelo Big Data e agora a importância do reconhecimento de padrões. Mas agora, o que a álgebra linear tem relacionado com tudo isso que falamos aqui? Como ela vai poder nos ajudar a reconhecer padrões, nos ajudar a criar algoritmos que façam isso por nós? Bom, é isso que vamos descobrir quando formos para a lousa, vermos o que nos aguarda como um exercício e depois formos para o Spider desenvolver a nossa solução. Vocês estão preparados? Eu estou muito empolgado para fazermos o nosso último estudo de caso deste curso. Então, vamos juntos! Vamos terminar mais um exercício. Vamos para o próximo slide ver o que nos aguarda. Vamos lá! Vamos então para a nossa prática da aula de hoje. Vamos ver qual é o desafio e como vamos poder conectar álgebra linear com tudo que aprendemos hoje. Acompanhe aqui comigo. Então, você e sua amiga Tainá começam a utilizar a Netflix e estão adorando assistir os filmes disponíveis nessa plataforma.
Todos os finais de semana, vocês alternam assistindo filmes antigos que sempre quiseram rever em alta qualidade e os novos que estão dando o que falar também. Um detalhe chamou muito a atenção e despertou a curiosidade de vocês dois: as recomendações que a Netflix faz baseado nos filmes que você assistiu e avaliou. Bom, você está super empolgado após ter feito o curso de álgebra linear da Escola Matriz e diz para a Tainá que irá tentar criar um algoritmo que faça recomendações para ele dos filmes que só ela assistiu, com base nas avaliações dos filmes que ambos assistiram, certo? Bom, mas tem um problema. Afinal, como será possível transformar uma recomendação em uma combinação linear? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas veja, você pesquisa no Google e logo encontra um conceito que vai te ajudar: distância euclidiana para calcular a similaridade, veja bem, similaridade entre dois pontos n-dimensionais. Então vamos ver um pouco sobre este conceito antes de fazer o nosso algoritmo. Mas aqui, você também criou uma base de dados .csv com as avaliações feitas por você e um grupo de amigos, que inclui a Tainá. Agora é hora de botar a mão na massa e começar a programar. Afinal, quem sabe se o Reed Hastings descobre e gosta do seu algoritmo, hein? Bom, para quem não sabe, ele é o CEO da Netflix. Então, vamos agora começar a desenvolver a nossa solução. Vamos organizar as nossas ideias, ver o que estamos falando sobre distância euclidiana e depois começar o nosso algoritmo, certo? Então vamos lá, vamos começar a solucionar esse problema. Vamos então organizar as nossas ideias antes de desenvolvermos o nosso algoritmo, certo? Afinal, vocês já sabem que essa é a parte mais importante: enxergar como podemos aplicar os conhecimentos que temos de álgebra linear em um problema. Como podemos transformar em um problema de álgebra linear? Como podemos transformar um problema que aparentemente não tem nada a ver com álgebra linear em um problema onde possamos utilizar as ferramentas que já sabemos para obter uma solução? Primeiro, gostaria de dizer a vocês que os sistemas de recomendação hoje em dia utilizam algoritmos de treinamento, algoritmos de aprendizado de máquina, redes neurais, uma outra teoria que não abordamos aqui nesse curso. Está além do conteúdo que nos disponibilizamos para ensinar para vocês. Mas isso não significa que o que já sabemos de álgebra linear não possa ser aplicado para que possamos construir, mesmo que de uma forma mais simples, um sistema de recomendações, que possamos conectar a álgebra até o nível que já sabemos e a programação que aprendemos aqui para encontrar uma solução para esse problema. Muitas vezes ficamos decepcionados, pois não sabemos aquele modelo mais complexo, aquela teoria mais difícil que é aplicada. Isso é natural, mas não podemos deixar de entender que podemos também criar soluções a partir do que já sabemos. É isso o mais importante: saber fazer com o que você já aprendeu e respeitar cada passo do aprendizado. Chegará o dia que vocês saberão fazer recomendações, sistemas de aprendizagem de máquina, tudo isso que é utilizado hoje em dia. Mas agora, com o que sabemos de álgebra linear, de combinações lineares, podemos também criar uma ótima solução que vai nos dar recomendações baseadas em tudo que vimos aqui, certo? Então, vamos pôr as nossas ideias na lousa, pensar numa solução. Vamos ver o que temos na nossa situação. Veja, sabemos que temos, por exemplo, o Fábio, que neste caso sou eu, e a Tainá, que é a nossa amiga que vê os filmes com a gente, certo? Até aí, ok. Agora, vamos colocar aqui, vamos chamar isso aqui de filme A, vamos chamar aqui de filme B, filme C e filme D, certo? Então vamos supor que são avaliações de 0 a 5 que demos para cada um desses filmes, certo? Então vamos supor que o Fábio gostou do filme A, gostou mais ou menos do B, mais ou menos do C e não gostou quase nada do D. Já a Tainá também gostou do A, mais ou menos do B, porém ela gostou do C e gostou mais ou menos do D, certo? Bom,
Esse, então, é o conjunto da primeira informação que temos. Afinal, sabemos que existem filmes que ambos os usuários, Fábio e Tainá, assistiram e avaliaram, certo? Então, esse é o nosso primeiro conjunto de informações. Mas ainda temos um segundo tipo de informação, que é a informação de filmes que apenas a Tainá assistiu. Então, temos aqui Tainá e ainda mais um grupo de amigos, né? Segundo informações que temos no enunciado. E vamos ter o filme aqui E, F, G e H. E vamos supor que a Tainá deu 5 para o E, 5 para o F, 1 para o G e 2 para o H, certo? Bom, o que queremos agora é saber exatamente o que o Fábio vai achar destes filmes, do filme E, do filme F, do filme G e do filme H. Pois, se conseguirmos correlacionar as avaliações da Tainá nestes filmes que o Fábio não assistiu, podemos fazer recomendações para ele com base nos filmes que a Tainá assistiu e avaliou, certo? Conseguiram entender a ideia? Bom, agora, como vamos conseguir fazer disso uma combinação linear? Pois me parecem que faltam dados para que a gente consiga transformar isso, por exemplo, em AX igual a B, em algo que possa correlacionar estas avaliações com o que Fábio vai gostar ou não. E foi a partir disso, segundo o enunciado, que você pesquisou uma maneira de encontrar uma correlação exatamente entre estas informações, entre as informações que você já tem, que correlacionam filmes vistos pela Tainá e pelo Fábio e todas as suas avaliações. E foi aí que você descobriu algo chamado distância euclidiana. E essa distância euclidiana nada mais é que um número que representa a proximidade entre dois pontos n-dimensionais. Então, se temos dois pontos n-dimensionais e calcularmos a distância euclidiana entre eles, vamos calcular um número que mede a correlação, a proximidade entre esses dois pontos. E agora, veja que incrível esse raciocínio. Se temos um número que pode correlacionar a proximidade entre as avaliações do Fábio e as avaliações da Tainá, este número irá dizer o quão próximo foram essas avaliações, ou seja, o quão similar é o gosto desses dois em relação aos filmes. Então, se tivermos uma distância euclidiana muito pequena entre as avaliações do Fábio em relação às avaliações da Tainá, isso significa que eles têm gostos parecidos. E se eles têm gostos parecidos, através das avaliações feitas pela Tainá, que o Fábio não viu ainda, podemos utilizar a distância euclidiana entre eles e multiplicar pelas avaliações da Tainá para saber quais seriam as avaliações que o Fábio daria para esses filmes. E assim, saber se ele iria gostar ou não dos filmes. Viram? Viram como foi possível encaixar os conhecimentos de álgebra dentro desse problema? Por mais que ainda não sabemos fazer algoritmos de aprendizado, redes neurais, bom, conseguimos correlacionar o que já sabemos de forma muito simples. Agora, vamos entender melhor o que é a distância euclidiana. Veja bem, temos um exemplo geral que diz que um ponto P, P1, P2, 3 pontinhos, até Pn é n-dimensional, temos o ponto Q, igual Q1, Q2, 3 pontinhos, Q3, certo? Para calcular a distância euclidiana entre eles, vamos calcular através da seguinte forma. Vamos chamar aqui de D, a distância euclidiana é igual a raiz, certo? De P1 menos Q1 ao quadrado mais P2 menos Q2 ao quadrado mais 3 pontinhos mais até Pn menos Qn ao quadrado. Então vamos aqui completar. E é desta forma então que calculamos a distância euclidiana entre dois pontos, certo? Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor como funciona. Vamos supor que temos aqui P e ele é composto por 0,4, 0,8,
0,6, por exemplo, e 1 novamente. E temos o ponto Q, que é composto por 1, 0,6, 0,8, 1 e 0,8. Bom, esses são valores totalmente aleatórios, que eu coloquei apenas para fazermos esse exemplo. Agora, se calcularmos aqui a distância euclidiana entre eles, vamos obter a seguinte resposta. 1 menos 1 é 0. Então, 0 ao quadrado mais 1 menos 6 é 0,4 ao quadrado. 0,4 menos 0,8, menos 0,4 ao quadrado, mas podemos colocar 0,4 ao quadrado, pois estamos fazendo ao quadrado, então o que nos importa é apenas a diferença, o resultado será positivo. 0,8 e 1 mais 0,2 ao quadrado, 0,6 e 1 mais 0,4 ao quadrado, e 1 e 0,8 mais 0,2 ao quadrado. Vamos fechar essa aqui, essa raiz. Se fizermos todas essas contas, 0 ao quadrado, 0,4 ao quadrado, mais 0,4 ao quadrado, mais 0,2 ao quadrado, mais 0,4 ao quadrado, mais 0,2 ao quadrado novamente, vamos ter que isso é igual a raiz de 0,56, que é igual a 0,72111. Ou seja, a distância euclidiana entre o ponto P e o ponto Q é igual a 0,72111, certo? Vocês vão ver que o mais incrível ainda é que temos esta função automática já definida dentro de um módulo em NumPy, certo? Então, não vamos precisar criar funções para fazer todos esses tipos de cálculo. Vamos poder usar uma função que já temos definida dentro do Python. Agora, vamos analisar um pouco este número. Veja, o que faz esse número ficar maior é justamente as diferenças entre esses pontos. 1 e 6, que é 0,4 ao quadrado, vai sempre aumentando esse número. Ou seja, quando temos um mesmo número, a mesma avaliação, por exemplo, veja que ele é 0. 0 ao quadrado é 0 e raiz disso é 0 também. Então, se tivéssemos aqui uma correlação perfeita, uma correlação de 100%, a distância euclidiana entre esses dois números seria 0. Então, isso significa que quanto maior for a distância euclidiana, maior é a diferença entre os pontos. Então, menor é a similaridade se aplicarmos este conceito aqui para Fábio e Tainá nas avaliações dos filmes, certo? Bom, agora já podemos ter um caminho para transformar esse problema em uma combinação linear. O primeiro passo é, a partir dos filmes que ambos assistiram, conseguirmos calcular a correlação entre os gostos, ou seja, a similaridade. Então, se pegarmos as avaliações dos filmes que só a Tainá assistiu e multiplicarmos pela distância euclidiana, ou seja, a similaridade dos gostos do Fábio e da Tainá, vamos chegar a uma resposta que representa quais seriam as avaliações do Fábio para os filmes que ele não assistiu. Ou seja, as avaliações dos filmes da Tainá seria a nossa matriz, ou neste caso o vetor A, certo? Vezes x, que seria a similaridade ou a distância euclidiana entre eles, é igual a B, que seria a resposta, os filmes que o Fábio ainda não assistiu e quais seriam as suas avaliações. Viram só? Conseguimos novamente chegar neste ponto aqui, AX igual a B. E se você quiser adicionar mais pessoas, podemos adicionar mais dimensões aqui, tanto em X quanto em A. Se calcularmos as outras similaridades do Fábio com outros amigos, por exemplo, estaremos adicionando aqui a X mais dimensões que representam a similaridade do Fábio com outros amigos. E se colocarmos as avaliações desses amigos também em filmes que o Fábio não assistiu, vamos adicionar dimensões na matriz A. E tudo isso vai compor o vetor B de resposta, que para este exemplo é apenas em relação a Tainá. Em relação aos filmes que a Tainá assistiu, que o Fábio não assistiu, baseado na similaridade entre os dois, que foi calculado através dos filmes que ambos assistiram. Viram só? Vamos conseguir então montar um sistema de recomendações do Fábio para a Tainá. E assim, ambos vão poder entender melhor como funciona o sistema de recomendação da Netflix.
Embora não estamos utilizando nenhum conceito tão complexo, estamos sim conseguindo aplicar álgebra linear para fazer esse conceito tão importante, tão atual que temos hoje em dia, certo? O Big Data e a álgebra linear estão muito conectados. Então, agora que já conseguimos fazer todo o trabalho de entendimento do exercício, vamos aplicar todo este conceito em nosso algoritmo. E, novamente, vocês vão ver que vai ser muito simples. Vamos então para o Spider. Vamos então utilizar o Spider para resolver o nosso exercício, certo? Acompanhem aqui comigo. Vocês já devem ter este arquivo aqui, onde vamos ter a nossa base para começar a desenvolver a nossa solução. Veja que primeiro temos aqui importar NumPy, certo? Como NP, vocês já estão acostumados a isso. E temos aqui importando os arquivos .csv das avaliações dos filmes que você já assistiu. Temos aqui então filmes vistos igual NumPy Array, criamos uma array vazia e fazemos o mesmo comando que já aprendemos aqui. Eu deixei pronto dessa forma apenas para não perdermos tempo focando nisso, e sim no desenvolvimento da solução baseada no problema que temos hoje. Então aqui temos apenas, utilizamos o NumPy Load TXT, que é o que vimos antes. Então o delimitador que vai delimitar a mudança de colunas é a vírgula, unpack true, ou seja, para transpor essas informações, serão do tipo string, e temos também importando os arquivos .csv das avaliações dos filmes que você não assistiu. E é o mesmo procedimento, porém o arquivo é novos underline Netflix e esse primeiro é vistos underline Netflix. Certo? Então aqui temos os pontos onde vamos fazer transformando os dados em arrays, depois calcular a similaridade, aqui calcular a recomendação através de uma combinação linear e por fim imprimir o resultado, certo? Além do que, vamos utilizar uma função que calcula a similaridade entre os dois usuários. Bom, mas eu não disse que podemos calcular isso através de uma função já existente no Python? Sim, vamos inclusive importar essa função através da biblioteca math, mas essa função será apenas para invertermos o valor dessa similaridade. Afinal, vamos calcular de uma outra maneira, sendo que os valores mais altos vão indicar maior similaridade e os mais baixos menor, pois assim, quando multiplicarmos as avaliações da Tainá pela similaridade, vamos criar uma comparação onde a partir de um valor de avaliação vamos recomendar esse filme ou não para o Fábio, certo? Mas lembre-se, é apenas a maneira com que eu fiz. Vocês não precisam fazer igual, muito menos inverter esse valor ou raciocinar dessa forma. Vocês podem ir pelo raciocínio original, onde não invertem esse valor. Tudo bem, desde que isso se encaixe e o resultado calculado seja o mesmo, certo? Bom, então vamos aqui primeiro compilar esse programa para ver qual é a cara dessas duas variáveis, de quais são esses dois arquivos e como ficará filmes vistos e filmes novos. Vamos lá. Vamos observar, variável Explorer, filmes vistos primeiro. Então, veja aqui, eu vou maximizar. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Procurando Nemo, Esqueceram de Mim, A Fuga das Galinhas e Matrix, certo? Vamos aqui então, temos aqui os filmes, certo? Na primeira linha. Na primeira coluna, o nome de cada um dos usuários, ou seja, temos o Fábio, a Tainá e os outros amigos, a Sônia, a Juliana e a Ana, os outros amigos do Fábio. Então, aqui temos todos os amigos do Fábio que também assistiram esses filmes. Então, aqui as avaliações. O Fábio gostou muito de Senhor dos Anéis, muito de Harry Potter, Procurando Nemo 0.4, Esqueceram de Mim 0.8, só não gostou tanto assim igual Senhor dos Anéis e Harry Potter, Fuga das Galinhas 0.6, Matrix 1. E aqui as notas da Tainá, 1, 0.6, 0.8, 1, 1 e 0.8. Veja que temos diferenças aqui na maioria dos filmes, Apenas uma concordância em Senhor dos Anéis. Bom, o que vamos fazer então é calcular a similaridade desses dois pontos, do ponto do Fábio e do ponto da Tainá. E a partir dessa similaridade, vamos fechar aqui e os filmes novos. Veja que o Fábio não está incluso nos filmes novos. Vamos aumentar aqui para ver quais são esses filmes novos. Hobbit, aqui, e Todo Mundo em Pânico. Vamos abrir, ok.
Então veja que os filmes novos são Jogos Vorazes, Maze Runner, Os Vingadores, Hobbit, O Ataque do Tubarão de Três Cabeças, Jogos Mortais e Todo Mundo em Pânico. E aqui temos as avaliações da Tainá, e a partir dessas avaliações, multiplicada pela similaridade, ou seja, pela distância euclidiana entre eles, é que vamos conseguir calcular quais seriam as prováveis notas do Fábio. E a partir disso, podemos colocar um valor para que, caso essa avaliação seja maior, vamos recomendar esse filme para o Fábio. Certo? Muito legal, não é? Então, vamos programar e você vai ver que vai ser bem simples. Vamos então aqui. Vamos então importar de uma biblioteca chamada math a função que calcula a distância euclidiana, certo? Essa função math possui diversas funcionalidades, como também a raiz quadrada, que é o sqrt. Mas aqui vamos precisar agora de uma função chamada dist, e esta função é ela que calcula a distância euclidiana. Veja, então vamos fazer from math import dist. Então, dist é a função da biblioteca math que calcula a distância euclidiana. E quando chegarmos no algoritmo que vamos precisar calculá-la, vamos utilizá-la, certo? Então agora, vamos vir mais para baixo e vamos começar a desenvolver a nossa solução. Primeiro, vamos transformar os dados em arrays. Então, vamos criar notas igual. Vamos pegar da tabela de filmes vistos apenas as notas. Então, vamos fazer assim. Filmes, underline, vistos. Vamos pegar da linha índice 1 até o final, da coluna índice 1 até o final. E como notas é uma string, vamos fazer que notas é igual a notas.astype float. Já que vamos operar entre esses valores, vamos caracterizar como float, certo? Bom, essas notas serão utilizadas para o cálculo da similaridade. Mas vamos também pegar as notas da Tainá dos filmes novos, certo? Dos filmes que o Fábio ainda não viu e que serão utilizados para o cálculo final dessa questão. Então vamos colocar notas, underline, Tainá, igual filmes, underline, novos. A Tainá estava na linha 1, coluna 1 até o final. E vamos precisar também deixar isso de forma transposta, para que a dimensão no momento dos cálculos seja correta. Você pode sempre conferir isso se quiser fazer passo a passo, entender as dimensões, mas de toda forma, se você for tentar rodar um programa e ele der algum erro de dimensão matricial, você vai precisar revisar todos os pontos e entender aonde deve fazer algumas alterações, certo? Então vamos utilizar a função do NumPy, np transpose, de filmes novos aqui, e vamos novamente definir notas Tainá é igual notas, underline, Tainá.astype float. Correto? Bom, aqui então transformamos os dados em arrays. Vamos aqui e vamos calcular a similaridade, certo? Vejam bem como vamos fazer isso. Primeiro, vamos armazenar em um vetor as notas do Fábio e as notas da Tainá dos filmes que ambos já viram. Então temos aqui o Fábio, que é igual a notas, linha índice 0, todas as colunas. Tainá é igual a notas, linha índice 1 e todas as colunas. Bom, linha índice 0 e 1 é porque nesta variável notas armazenamos apenas as notas. Vocês se lembram? Não temos mais nem aquela primeira coluna que tinha os nomes, nem aquela primeira linha que continha os filmes, certo? Então, desta forma, armazenamos em Fábio todas as notas que ele deu para os filmes e em Tainá todas as notas que ela também deu para os mesmos filmes. Agora, então vamos criar a similaridade, que vai ser igual a uma função que vamos chamar de euclidiano de Fábio e Tainá, certo? Então, o que estamos fazendo aqui é que vamos chamar essa função euclidiana, que vai calcular a distância euclidiana de Fábio e Tainá inversa, certo? Vamos então agora subir aqui, pois definindo a função que calcula a similaridade entre dois usuários, vamos defini-la exatamente aqui. Vamos lá. Então, def euclidiano usuário 1, usuário 2, certo? Então, Fábio e Tainá estarão ocupando aqui, respectivamente, usuário 1 e usuário 2. Aqui eu coloquei um i a mais, né? Usuário,
sem erros gramaticais, por favor. E vamos calcular a distância underline inversa, que vai ser igual a 1 dividido, exatamente agora, vamos utilizar a função que vimos aqui, de distância, a função que importamos da biblioteca Math. Veja bem, então vamos colocar 1 mais dist de usuário 1, usuário 2, certo? Então, veja que interessante, neste ponto aqui, já estamos calculando a distância euclidiana entre Fábio e Tainá. E se não quiséssemos fazer a inversa para adaptar o problema desta forma, poderíamos simplesmente aqui calcular a similaridade utilizando dist, Fábio e Tainá, certo? Bom, mas queremos então fazer o inverso e é por isso que temos essa função. Muito bem, então ela vai ser 1 dividido por 1 mais a distância euclidiana entre os dois usuários. Então, se a distância euclidiana for igual a 0, ou seja, maior similaridade possível, isso aqui vai ser igual a 1, ou seja, todas as notas que a Tainá der, o Fábio teria a tendência de dar as mesmas notas, ok? Então, aqui vamos retornar essa resposta. Então, vamos dar return dist underline inv. Então, dist underline inv será armazenado aqui em similaridade. Bom, chega a hora então de calcular a recomendação através de uma combinação linear. Vamos fazer então ax igual a b. Então, para calcular aqui, recomendação vai ser igual, veja, notas underline Tainá, que é esta variável aqui que criamos. Inclusive, já percebi que temos mais um errinho, é notas Tainá. Então, vamos pegar esta parte, que são as notas dos filmes novos, que o Fábio ainda não viu, e vamos multiplicar pela similaridade. Então, desta forma, vamos conseguir calcular quais seriam as notas que o Fábio daria para esses filmes novos, que ainda não viu, baseado na sua similaridade de gosto com a Tainá, certo? Então, nesta array recomendação, teremos todas as notas que o Fábio deveria dar para os filmes. E agora, vamos fazer aqui, na parte de imprimindo o resultado, definir um valor para que, a partir deste valor calculado, seria que o Fábio realmente gostaria desse filme. Então, por exemplo, se essa nota calculada for maior do que meio, significa que já deveríamos recomendar este filme para o Fábio, certo? Ou se fosse maior que 0,7, enfim, depende desse nível que você quer definir entre a similaridade entre os dois. Certo? Então vamos desenvolver essa lógica aqui. Você vai ver como é simples. Vamos aqui colocar print os filmes recomendados para você pela Tainá são 2 pontos. E agora vamos criar o for que compara esses valores para que a gente só recomende filmes a partir de uma certa nota que calculamos que o Fábio daria para esses filmes. Deixa eu baixar aqui. Então for e in range np.size recomendação, ou seja, vamos analisar nota a nota aqui das recomendações do que seriam as notas que o Fábio daria para os filmes que ainda não viu. Vamos fazer que x é igual a recomendação índice i, certo? Então x será essa nota que queremos comparar. If x maior ou igual a 0,5, então eu vou escolher 0,5 aqui. Se pelo menos essa nota for igual a 0,5 ou maior, significa que já devemos recomendar esse filme, certo? Então veja, se isso acontecer, vamos imprimir exatamente o nome deste filme. Print de filmes, underline novos, que é onde contém os nomes desse filme. Agora veja como os índices são diferentes, então preste bem atenção quando fizer isso. Quais são os índices que você precisa e quer acessar? Então vamos aqui, 0, né, que é a linha 0 onde contém os nomes dos filmes, e mais 1, ou seja, de i mais 1, porque se estamos aqui no índice 0, ou seja, no primeiro filme, nesta linha estamos tratando da coluna índice i mais 1, ou seja, se é o filme índice 0, estamos na coluna 1, certo? E se é o filme índice 2, estamos na coluna 3. Afinal, a coluna 0 de filmes novos significa filmes e não tem nenhuma relação com nenhum filme. Então, apenas isso para conseguirmos acessar e correlacionar exatamente que estamos falando do mesmo filme. Então, vamos fazer isso, certo? Bom, eu acho então que terminamos o nosso algoritmo. Olha aqui, fizemos então, primeiro, revisando
a importação, né, dos arquivos, né, filmes vistos, depois os filmes novos, que já analisamos aqui no nosso Variable Explorer. Estamos aqui depois transformando esses dados em arrays. Então, os filmes vistos, né, as notas, aqui pegamos apenas as notas que temos dos filmes vistos, transformamos ela em float, pois elas eram strings, e aqui as notas da Tainá para os filmes novos, certo? Que aqui vai ser uma array unidimensional. Depois, a gente vai calcular a similaridade pegando as notas do Fábio dos filmes vistos, correto? Que é esta array unidimensional aqui, e da Tainá também, que é essa outra array unidimensional. Então, chamamos a função euclidiano com essas duas notas, que ela calcula a distância euclidiana entre esses dois pontos e faz o inverso desse valor, apenas como foi a forma como pensamos para solucionar esse problema. Queríamos que similaridades muito altas fossem próximos a 1 e similaridades muito baixas próximas a 0, certo? Tanto que se tivermos uma concordância de 100%, essa distância inv, ou seja, a similaridade, ela seria igual a 1, certo? Então, se multiplicarmos as notas da Tainá com uma similaridade igual a 1, ou seja, o gosto dos dois são os mesmos, então nada mais justo que as notas também tendam a ser as mesmas, então é desta forma que raciocinamos, certo? Se multiplicarmos igual a 1, as notas do Fábio teriam que ser as mesmas. Então aqui temos a recomendação, né? Notas da Tainá vezes similaridade. Desta forma, calculamos qual seria a nota que o Fábio daria para todos os filmes que a Tainá assistiu, baseado na similaridade entre os dois. Então, imprimindo o resultado, os filmes recomendados para você pela Tainá são For in Range, do número de avaliações, né, que temos na recomendação, então vai avaliação por avaliação, armazenamos esse valor em X e, se este valor for maior do que meio, então devemos recomendar esse filme, acessando aqui em filmes novos, né, que estão na linha 0, e o índice da coluna correspondente é I mais 1, pois a primeira coluna está escrito filmes e não representa um filme de fato, certo? Bom, vamos então ver a partir dos filmes novos aqui, que são estes, Jogos Vorazes, Maze Runner, Os Vingadores, Hobbit, O Ataque dos Tubarões, Jogos Mortais e Todo Mundo em Pânico. Quais serão desta lista os filmes que o Fábio será recomendado através da Tainá? Então vamos rodar esse algoritmo. Veja que incrível novamente! Conseguimos recomendar os filmes para o Fábio. Veja que o Fábio, recomendado aqui, ó, os filmes recomendados para você pela Tainá são Jogos Vorazes e Maze Runner. Vamos então ver aqui em filmes novos como Jogos Vorazes e Maze Runner foram os filmes mais bem avaliados pela Tainá. E como não temos tanta similaridade entre as notas dele e as dela, veja aqui, não são gostos tão parecidos assim, afinal 1,08, aqui bastante diferença, aqui também, aqui, enfim, já que eles não têm uma similaridade tão próxima assim quanto a filmes, veja que apenas os filmes onde a Tainá avaliou muito bem, com 100%, são os filmes que acredita-se que o Fábio também irá gostar, certo? Bom, isso é muito interessante. Conseguimos fazer recomendações a partir de álgebra linear, a partir de um conceito de combinações lineares. É claro que podemos melhorar e muito esse sistema. Podemos começar a separar por padrões de filme, tipos de filme, ano, enfim, atores, diretores, podemos fazer várias caracterizações, vários padrões, certo? Como disse a vocês, hoje em dia isso é feito por algoritmos de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, mas não precisamos ter aprendido isso ainda para conseguirmos fazer a nossa recomendação, o nosso sistema de recomendação, o nosso algoritmo que conecta álgebra linear, programação e recomendações da Netflix. Conseguimos fazer isso com um conceito muito simples de AX igual a B. Simples, porém poderosíssimo, certo? Eu disse isso a vocês desde o início, desde o começo do nosso curso. E eu espero que hoje, após tudo que passamos juntos, vocês realmente acreditem nisso também, certo? Bom, então, já conseguimos fazer isso. Vocês podem brincar, podem mudar aí os números, fazerem outros testes, outras configurações e aprender sempre mais em relação a tudo isso, certo? O algoritmo está com vocês, a oportunidade é com vocês agora. Vamos agora então para as considerações finais dessa aula. Afinal, a nossa missão aqui
foi cumprida com muito sucesso. Vamos lá. Chegamos ao fim da nossa última aula de aplicação e teoria do curso de Álgebra Linear Aplicada 1 da Escola Matriz. A aula que resolvemos um problema baseado nas recomendações da Netflix. Vejam bem a que ponto chegamos. Depois de 29 aulas, depois de muito aprendizado de álgebra linear, de conceitos de programação, finalmente conseguimos conectar os pontos para resolver diversos problemas. Problemas como criptografia de mensagens, problemas como decisão de construção de uma empresa, de uma fábrica no Brasil, baseada em informações de matrizes energéticas, algo que jamais imaginaríamos que tinha uma conexão com conceitos de álgebra linear. E fomos além, aprendemos a equacionar os problemas, a entender os parâmetros, a utilizar álgebra linear para conceitos de bolsa de valores e economia. E agora, Netflix, recomendações da Netflix baseadas em um conceito muito simples, porém poderosíssimo, como disse a vocês, de combinações lineares. É desta forma que eu espero que vocês tenham aprendido a enxergar álgebra linear a partir de hoje. É dessa forma, através de combinações lineares. Eu estou apenas repetindo tudo o que disse desde o começo para vocês, que eu gostaria que a partir de agora, depois de tudo o que passamos aqui, vocês passassem a enxergar álgebra linear dessa forma. O que precisa ser mudado é a forma como a gente conecta os pontos, a forma como a gente entende que tudo isso que estamos aprendendo tem muita funcionalidade com várias situações reais, com problemas reais que temos no dia a dia. Álgebra linear é fascinante e programação é a melhor ferramenta que podemos utilizar para aplicar a solução. Vocês precisam conectar os pontos, vocês precisam utilizar todas essas ferramentas. É isso o que eu busquei todas essas aulas junto com vocês. Criar uma base forte de álgebra linear, ensinar bem os conceitos de programação para que vocês sejam capazes de expandir e escalar as resoluções de exercícios e depois conectar tudo isso e resolver problemas tão comuns no dia a dia, coisas tão presentes em nossas vidas que antes nem imaginávamos toda essa relação com matemática, com álgebra linear e programação. O nosso curso ainda não acabou. Ainda vamos ter mais uma aula onde vamos conectar tudo o que aprendemos aqui e fazer uma última reflexão antes de finalizarmos esse curso, certo? Mas de toda forma, já somos vencedores por termos chegado até aqui e aproveitado cada segundo junto deste aprendizado e deste caminho que estamos trilhando junto em busca do conhecimento. Eu agradeço demais a presença de todos vocês durante todas essas 29 aulas. E agora vamos juntos para a aula de número 30, onde vamos finalizar todo esse aprendizado, certo? Então, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo. E eu espero que vocês tenham aproveitado e sintam a mesma felicidade que eu sinto aqui. Então, um grande abraço, nos vemos na última aula do nosso curso. Até mais!